Fala família, fala família de missões. Estamos começando aí mais um programa, voltando na verdade, né? E hoje eu tô com três amigas minhas aqui, que a gente vai estar falando um pouco sobre missões, sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas em missões, né? Então vou deixar elas se apresentar primeiramente, né? Se apresenta aí pra nós aí então. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara. Eu trabalho na CRS. Eu vim aqui para Canoas, na verdade, em julho do ano passado, há pouco tempo. Tô trabalhando aí na SEM aí com esse pessoal muito legal, muito da hora aí. E a gente tá nessa missão aí, entrevistando as gurias hoje, por causa de um assunto, uma decisão muito legal que elas tomaram. Mas vamos lá, gurias, se apresentem aí. Oi, pessoal, meu nome é Sofia, tenho 19 anos, fiz parte da terceira edição da ITMQ e tamo aí, né? Fala galera, eu sou a Gabi, eu fiz parte junto com a Sossô da terceira edição da ITMQ e a gente vai estar falando um pouquinho do que Deus está fazendo na nossa vida agora. Terceira edição que foi em 2020. 2020, né? Eu, pra quem não sabe também, né? Eu fiz a segunda edição, então eu trabalhei como obreiro na terceira lá. E algo que a gente quer comentar aqui hoje, né? Que as gurias estão tomando uma decisão de voltar pra escola, né? Agora na 10ª, 7 edições depois e praticamente quase 4 anos depois, né? Então, até mesmo no ano de 2020 foi o ano que teve a pandemia, né? Então as gurias eram bem novinhas, tinham 16 15. anos e a Sofia 15. Foi uma edição, eu acho que uma das mais loucas lá da escola lá, porque como tava tudo parado, abriu vaga para vários adolescentes participarem, né? Onde, tipo, as gurias tiveram essa oportunidade, várias outras pessoas também tiveram, né? Mas enfim, gurias, o que fez vocês tomar essa decisão agora, vocês já mais velhas, com responsabilidades, com várias coisas aí pela frente, né? O que fez vocês tomar essa decisão de largar, né, a vida normal, assim, vamos dizer, e voltar agora, tomar essa decisão de voltar para a 10ª edição? Pra mim foi uma palavra específica que Deus me deu na terceira escola de verão em 2023, né? Foi ano passado. 2023. E eu acabei não obedecendo essa palavra. E aí, no mesmo ano, eu acabei falando assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que ajudar meus pais. Sempre com esse senso de responsabilidade com a família, sabe? Eu preciso disso, eu vou fazer a faculdade, eu vou isso. É tudo pra mim, sabe? Algo sempre voltado pra mim. E aí, naquele mesmo ano, assim, de 2023, eu vivi o ano inteiro como se eu não tivesse, tipo, vivido mesmo, sabe? Foi algo muito vazio, parecia. E aí, no mesmo ano, teve o Congresso de Missões e Deus novamente afirmou em mim a mesma palavra que ele já tinha me dado em janeiro. E ali eu, não, amém, Deus. Então é isso aí. Só que não é fácil, né? Pra mim, acho que foi muito, eu tava trabalhando, né, consegui um emprego e tal, e tava com aquela vida estabilizada, sabe, tipo, trabalhar de segunda a sexta, vida mais normal, assim, eu tava vivendo as coisas com Jesus no meu cotidiano, mas era uma vida, tipo, de normal, assim. E daí, aconteceu algumas coisas comigo e Deus começou a trabalhar no meu coração, tipo assim, ó, volta pra casa. E eu olhava assim, casa, né? Tipo, não tava entendendo Deus. E daí, na semana, assim, no meu trabalho, Deus falou comigo com uma palavra, ele me deu uma palavra e me fez escrever um texto. E eu não entendi direito, mas eu escrevi, Deus falou muito comigo, mas eu não entendi o que era. E nesse mesmo final de semana, eu fui pro Encontro dos Vencedores, lá na ETMQ, lá na base. E daí foi lá que Deus ministrou no meu coração e falou assim, cara, é pra cá que eu quero que tu volte, sabe? E deu, vou ter que deixar meu emprego. E daí, quando eu fiz a minha escola, eu sabia que em algum momento eu ia ter que voltar, sabe? Eu sabia que ia chegar o tempo. Mas na época que eu saí da escola, a gente sai com aquele fogo de tipo assim, nossa, eu quero ficar e tal. E não era o tempo, porque eu tava estudando, eu precisava continuar na minha escola e tal. Então, desse momento, assim, no meu emprego, eu já não queria mais, porque eu tava confortável, sabe? Então, foi quando Deus falou pra mim, tipo, agora é a hora de tu voltar, sabe? Meu chapéu. Daí eu fui lá, pedi demissão e tal, e tamo aí, né? Vamos Pra quem não voltar. entende, é loucura, né? O meu chefe ficava tipo, tá bom, mas é benção. Eu entendo que isso é difícil, eu já passei por isso de
tá tudo estabilizado, tudo certo e Deus chamou pra largar tudo, sabe? E eu sei que nesse processo tem coisas muito difíceis. E eu queria saber de vocês, qual é a parte, assim, ó, mais difícil que vocês pensam ser a primeira coisa que vem na mente de vocês? Nossa, isso tá sendo pra mim a parte mais difícil desse processo de queimar as carroças, largar tudo e voltar, sabe? Pra essa dependência de Deus, sabe? Pra essa entrega integral. Pra mim tá sendo muito difícil essa parte, meio que se desligar dos pais, né? Porque eu sempre tive uma criação que foi muito aquela questão do tradicional, sabe? Tem a mesa, não, o almoço é todo mundo junto, sabe? A janta é todo mundo junto, o café da tarde é todo mundo junto. Então, eu sempre foi tipo algo que eu sempre senti, que eu sou pertencente a uma família, sabe? Então, eu sempre fui muito ligada aos meus pais. E, então, essa é a parte mais difícil, eu acho, porque, querendo ou não, também, eu me autorresponsabilizo muitas vezes por eles, sabe? Tipo, eu preciso trabalhar porque eu preciso ajudar eles. Eu quero dar o melhor pra eles, eu quero dar, tipo, uma casa melhor, eu quero dar algo melhor pra eles. Então, eu acho que essa parte mais difícil, sabe? Ter que se desligar deles, ter que ficar, tipo, esse tempo fora, sabe? E depender somente de Deus, sabe? Depender daquilo que Ele tem pra mim. Eu acho que pra mim foi quando Deus começou a pedir coisas que não são pecado, sabe? Necessariamente. Então, tipo, meu emprego, ele não era errado, não, sabe? Eu não tava em pecado e tal. Mas Deus começou a me pedir esse tipo de coisa e esse tipo de renúncia. Então, pra mim, na época, foi muito difícil, cara. Eu fiquei uma semana, assim, enrolando, tipo assim, será que eu vou falar com o meu chefe? Será que eu não vou e tal? Então, naquela época, eu acho que foi mais difícil enfrentar, tipo, eu dar o passo de realmente, tipo, sair, sabe? De largar tudo mesmo. E agora tem sido muito... Tipo, eu larguei o emprego, mas agora é largar a vida mesmo, né? Tipo, ir pra base, ficar os meses lá, voltar pra lá, sabe? E, tipo, querendo ou não, a rotina muda, a vida muda, a convivência com as pessoas muda, sabe? Tu tá acostumado com uma coisa que agora vai tudo mudar, sabe? Então, tipo, eu acho que é o sair do teu conforto, sabe? Tipo, eu já tô acostumada a trabalhar na minha igreja com a mídia, trabalhar na minha igreja com a escolinha, tá com as pessoas que eu gosto, sabe? Com o projeto. E, tipo, abrir mão de tudo isso e ir pra lá não é fácil também, sabe? Mesmo que eu queira, assim, viver a vontade de Deus, não é fácil. Algo, tipo, que eu acho muito bacana, na verdade, muito massa, das pessoas que participam da escola e voltam para suas igrejas e começam a servir, né? E, tipo, a passar, na verdade, dar um bom testemunho, né? Nas suas igrejas, começam... E foi algo, como as gurias são da mesma igreja que eu também congrego, né? Foi algo muito que aconteceu, é notório o que aconteceu em 2020, depois que a gente voltou da escola, tipo, o crescimento que começou a gerar na nossa igreja, né? As gurias vão de lembrar que, tipo, antes era pouquíssimos jovens, hoje, tipo, não baixa de 50 praticamente, né? E, tipo, isso tudo porque alguns jovens se despertaram, né? Nós se despertamos e voltamos para nossa igreja e começamos a servir, começamos a botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Obviamente teve altos e baixos, entendeu? Como acontece, né? E faz parte, né, da nossa vida. Mas também tem um ponto muito crucial nisso, porque depois que a gente, vamos dizer, sai da base e volta a ter a nossa vida normal, é mais difícil tu ter que, tipo, largar essas coisas, que nem a Gabi fala, né? Eu falo bastante sobre isso. Que quando a gente chega num nível com Deus, parece que Ele começa a nos pedir coisas que não são pecado, sabe? Tipo, coisas que pra nós abandonar, pra nós largar, entendeu? Nós largar coisas que não fazem, não é errado, entendeu? Não é errado tu trabalhar, não é errado tu ter um emprego, não é errado nada disso. Mas eu creio que a gente só consegue fazer isso quando a gente tem uma palavra, sabe? Porque, querendo ou não são todas as pessoas que, tipo, Deus vai pedir isso. Vai ter pessoas que talvez Deus, tipo, não, pra trabalhar e ser um mantenedor, entendeu? E, tipo, fazer missões ali contribuindo, que é algo que é muito importante, que precisa mais pessoas despertar pra isso também. Mas, tipo, qual a palavra, assim, que Deus deu pra vocês nesse tempo pra largar tudo, né? Pra voltar e tal. Porque eu creio que, tipo, por vontade própria a gente não voltaria, né? Não ia fazer isso, né? Então, tipo, qual a palavra que Deus deu pra vocês? A minha palavra foi
lá em janeiro, né? Como eu tinha comentado aqui. E ela se encontra lá em... Peraí que tá abrindo a Bíblia aqui. Ela se encontra lá em 1 Reis 19. Se quiserem depois Aqui, dar ó. uma comentada também, tipo, ler o versículo e dar uma comentada do que Deus falou especificamente. Eu tenho. 1 Reis 19, 20 e 21. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. 21. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne, e aí fala mais o restante ali. Em cima dessa palavra, Deus ele já tinha começado a trabalhar em mim essa questão de se desligar mesmo dos meus pais, né? Então ele foi muito específico, tipo, ele fala muito isso, sabe? Tipo, deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, depois eu vou seguir você, sabe? Então, tipo, isso foi muito específico. Então, quando Deus falou pra mim essa palavra, na hora eu comecei a chorar, né? Eu falei, não, eu não quero, eu não vou fazer. Entendi errado. Não era isso que eu pedia. E aí, naquele ano, né, eu acabei voltando pra casa e tal, e aí eu me fiz, ai, não tô escutando Deus, ai, não. E aí, então, no Congresso de Missões, ele falou novamente comigo, e teve um missionário que ele falou especificamente uma história ali que ele tava contando da noiva dele. Eles estavam em outro país, e aí eles acabaram voltando pro Brasil de novo. E aí, só que quando eles voltaram pro Brasil, eles acabaram morando perto da família da noiva dele, né? E aí, quando vê, eles estavam orando e tal, né? E aí, Deus chamou eles pra voltar pra outro país de novo. E aí, quando vê, ela disse assim, mas será que é Deus mesmo? Porque, nossa, olha, a gente tá tão bem, eu tô perto da minha família e tal, não sei o quê. Na hora, Deus já, sabe? É isso, sabe? E aí... eu entendi, e aí guardei aquilo ali pra mim e tal, e aí eu falei, não, Deus, amém. E só que foi muito difícil, eu chorava toda noite quando eu lembrava, ou quando via algo específico sobre isso, de voltar pra algo, de ir pra missão e tal, do ID, e aí eu, não, Deus, eu não quero. E aí, esse ano, eu peguei, sentei com os meus pais e falei, né, sobre a base, falei que eu iria voltar. Não foi fácil pra eles também, mas acho que não foi tão fácil também, acho mais pra minha mãe. Porque a mãe é muito aquele do senso de segurar, né, do cuidado e tal. E o pai já não, o pai é muito de liberar mesmo. E aí na terça-feira agora, Deus falou pra mim que eu tinha que fazer uma oração com eles de liberação mesmo. E aí eu, no fundo, eu entendi que quem não queria mesmo fazer essa oração, eu tava me travando pra fazer, era eu. Sabe? Tipo, eu não queria me desligar deles. Eu não queria ter que... eu vou chorar. Eu não queria ter que deixar, tipo, a minha casa. Eu não queria ter que deixar a minha mãe, sabe? Tipo, sei lá. Não é que eu não confiasse em Deus, tipo, que ele vai cuidar dela e tal. Mas, tipo, eu tinha aquela, sabe? Aquela pontinha, assim, de desconfiança, assim. E aí, terça-feira, Deus pegou no culto. Deus pegou e falou pra mim, tu vai precisar fazer a oração de liberação. E eu, daí eu saí xoxa, acabei a manga do culto, assim, meu Deus, não acredito. E aí eu cheguei em casa e falei assim pra eles, eu preciso conversar com vocês. E aí a gente jantou e tudo, e aí depois a gente foi pra sala. E aí eles sentaram no sofá, eu sentei no chão, assim, perto deles. E eu contei pra eles, falei como é que eu tava me sentindo. Eu disse assim, não tá sendo fácil, pra mim também, vocês podem não ver isso, porque eu tento não demonstrar. Mas não tá sendo fácil pra mim ter que largar de verdade aqui a casa, ter que ficar longe de vocês. Porque desde pequena sempre fui muito pegada, né? Sempre foi a gente. Então, tipo, a gente sempre saiu junto, sempre fazia tudo junto. E aí eu falei pra eles, não tá sendo fácil isso pra mim. E eu preciso muito que vocês em oração me liberem, porque senão eu não vou conseguir também. Eu preciso ouvir de vocês que vocês estão me liberando, sabe? E aí eu sentada assim no chão e tal, e eu disse assim, não sei se eu vou chorar. Quando eu tava no final, eu tava chorando. E aí o meu pai falou algumas coisas, a minha mãe tentou falar, mas não conseguiu porque ela começou a chorar muito. Aí a gente chorou muito, assim, aí depois uma das coisas que meu pai e a minha mãe falaram, né, tipo, como pais, a gente libera ela em oração, né.
E eu sei que ela vai ganhar muitas almas para ti, Jesus. Ela é tua antes de nós, ela é tua antes de ser nossa. Foi você quem a fez, foi você quem a gerou. E aí eles começaram a orar em cima disso e afirmar coisas, sabe, sobre mim. E aí, depois, assim, meu pai pegou e começou a chorar muito. Ele disse, não é fácil pra mim também, por mais que eu queira te liberar, não é fácil pra mim também, porque tu é a nossa caçulinha. E eu sou filha mais nova, né? Tu é a nossa caçulinha, vai ser sempre a nossa caçulinha e tal. E aí a gente começou a chorar muito, muito, muito. Então, assim, querendo ou não é fácil, sabe? Quando Deus chama. E ainda mais tu tem, assim, um apego muito grande pela família, sabe? Seja tio, seja avó, seja pai, seja mãe, seja irmão. Então, não tá sendo fácil, né? Não posso dizer aqui pra vocês, o ID é fácil, é tranquilo, não sei o quê. Mas vale a pena, sabe? Tipo, no final tudo vale a pena, por ele vale a pena, sabe? Então é isso. Meu Deus. A minha palavra, Deus falou comigo lá em João 12, 3, que daí fala assim: Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. E foi a palavra que Deus me deu junto com o texto, e no final do texto fala assim, Deus começa a falar comigo sobre, tipo, não importar nada além da presença dele, sobre entregar algumas coisas, e no final eu escrevi que, tipo, o preço do perfume já não faz mais diferença quando olhamos pra Cristo, né? E eu ficava, tipo, tá, né, tudo bem, não sei o quê. Só que Deus ministrou muito nisso do, tipo, cara, eu quero que tu entregue, sabe? Tipo, eu quero que tu entregue o teu emprego, eu quero que tu entregue os teus sonhos. Tipo, um dos sonhos da minha vida é fazer faculdade, né? E eu queria que fosse esse ano, eu queria que fosse no passado. E, tipo, cara, foi muito Deus não permitindo eu fazer. E hoje eu enxergo que foi Deus, mas na época eu ficava, tipo, poxa vida, cara. E daí ele falando, tipo, cara, entrega. Eu não quero que tu te prenda a essas coisas agora, sabe? Eu não quero, entrega. Então, quando Deus me deu essa palavra dela lavando os pés de Jesus e ela quebrando o perfume aos pés dele, foi no meu trabalho. Eu tava trabalhando e eu tava ouvindo uma música, e daí Deus me deu essa palavra, e depois já fui ouvir também a música do Quebra o Meu Vaso, né? Então ficou eu no meu trabalho chorando, escrevendo texto, chorando, e Deus falando comigo. Só que Deus falou muito isso comigo também, e depois que eu comecei a ver algumas coisas no meu trabalho, sabe? Isso é algo que eu guardo muito no meu coração. Que, tipo, eu não... Por mais que eu não quisesse mais ter essa vida normal, eu também comecei a, tipo, orar muito eu pegava trem e ônibus, né? Comecei a falar, não, mano, meu campo missionário é no trem, sabe? Meu campo missionário é no ônibus. E eu, tipo, entregava bilhete pra algumas pessoas, tipo... Sei lá, a pessoa tava chorando, eu ia lá, escrevia um bagulho, falava de Jesus pra pessoa no ônibus, entendeu? Então, tipo, Deus começou a primeira vez comigo onde eu tava, pra depois ele falar comigo, tá, agora sim, sabe? Agora tu vai largar. Então, pra mim, foi muito uma palavra de, tipo assim, não importa o que tu esteja olhando agora, o que é valioso pra ti, sabe? Entrega aos meus pés, sabe? Tipo, mesmo que doa, mesmo que seja muito importante, eu quero que tu entregue, sabe? Uma coisa muito legal foi que, tipo, eu e a Sussu, a gente é muito amiga, né? Quem nos conhece sabe que a gente é muito amiga. Só que ela não me falou que Deus tinha falado com ela de ir pra base. E ela guardou o ano todo isso, e eu não sabia. E daí, quando Deus falou comigo no Encontro dos Vencedores, eu cheguei do encontro e falei assim, Sussu, a gente precisa conversar. E a gente sentou assim, eu falei, Deus falou comigo pra ir pra base. E daí ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. E dela, eu também, Deus falou também comigo. E eu falei, eu não acredito. Foi muito legal, só pra contar que foi muito legal. Algo só pra complementar aqui, né, sobre o que vocês estão falando. Que nem... Vale a pena, né, irmão? Vale a pena. É algo que a gente que tá na missão, a gente fala, né? Que... Dói, sim, mas vale muito a pena, né? Até numa postagem que a gente fez esses tempos, eu não me lembro quem comentou, mas que tipo, o sim de vocês nos inspira, sabe? E a gente vê que, tipo, por mais e talvez as pessoas estejam olhando e, não, eles são super mega importantes, super mega crentes, ligados com Deus. Mas só que a gente tem cheio de erros, cheio de falhas, mas mesmo assim, sabe, Deus, tipo, tá nos usando de alguma forma, né? E é muito lindo e muito inspirador nós mesmos que estamos na missão, ouvir as histórias dos outros, né? Porque isso nos dá força e nos dá um ânimo para nós prosseguir, que não é só, tipo, não foi só comigo. Também aconteceu com vocês, também aconteceu com a Bárbara, também aconteceu com cada um que tá na missão. Deus falou especificamente algo,
sabe? Então isso nos inspira a continuar, a prosseguir, né? Então eu fico muito feliz, né, de ouvir essas histórias do que Deus tem falado e feito na vida de vocês, né? Eu vejo, assim, ouvindo agora de vocês duas, que pra mim, eu sei como é difícil, né? Porque pra mim, parece que Deus pediu as duas coisas ao mesmo tempo, quando ele pediu pra eu ir pra Ásia Central, né? Que ele pediu a minha família e eu tinha acabado de terminar a faculdade, então eu tinha oportunidade de emprego, tava trabalhando e tal. E aí era o profissional, sabe? E a família ao mesmo tempo. E é literalmente isso, tipo, larga tudo, sabe? Nada do que tu tem aqui vai contigo. Vai uma mala, 2 malas e é isso, entende? E a tua experiência e o que eu vou fazer lá. E eu tava aqui quase chorando, assim, porque é muito difícil. E é as coisas que ele pede, assim, mas... uma coisa, sou assim, falando especificamente nessa questão de família, que hoje... eu vejo os impactos da minha escolha na minha família, sabe? E eu me alegro muito, assim, porque é aquela coisa, assim, quem vai cuidar, sabe? Quem vai fazer o que eu faço, sabe? E Deus, ele falou claramente comigo, sabe? Tu acha que tu estando aqui, tu vai mudar alguma coisa. Se sou eu que faço, entendeu? Contigo aqui, contigo lá, quem vai continuar fazendo vai ser eu, e eu vou usar os instrumentos que eu quiser. Se eu quisesse te usar aqui, eu te deixaria aqui. Mas eu não quero te usar aqui na tua família, entende? E isso foi o que me trouxe certa paz, assim, em ir, sabe? Então, eu vejo hoje, sabe, o meu irmão falando comigo, o meu pai falando comigo, a minha irmã se despertando, sabe, pra missão. A minha mãe também, assim, sabe, buscando mais cada vez que eles têm contato e vêm aqui, sabe? É diferente, assim. E nessa questão também, Gabi... porque Deus falou comigo ultimamente que eu tava com esse foco assim, não, em algum momento eu vou voltar a trabalhar, sabe? Em algum momento eu tenho que voltar a estudar, e eu tinha muitos planos profissionais que eu tava assim, não é o momento agora, mas em algum momento eu vou voltar. E foi nessas 2 últimas semanas que Deus falou muito forte comigo, assim, sabe? Essa é a tua vida. Ele usou o meu irmão lá de Caxias pra me mandar mensagem e falar assim, sabe? Tipo, assume essa tua vida, assim, de missionária. Tu é missionária. Tu não vai voltar pra uma vida comum, sabe? Tu não vai depender de salário mais. Tu depende de Deus, não volta mais pra isso. E eu até falei com um pastor ontem, eu cheguei pra conversar com ele porque eu precisava dessa bênção, sabe? Liberada, assim, tipo, eu te abençoo nessa vida. E como ele é meu líder espiritual agora, assim, sabe? Eu cheguei no escritório e falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor, Deus tá falando isso comigo e tal. E, tipo, eu preciso que alguém me abençoe nisso pra eu sentir coberta, sabe? Cuidada, assim, por alguém. E aí ele me abençoou e tal. E foi uma coisa de agora, sabe? De largar isso. E eu vejo que isso que vocês têm, sabe? De uma ter tido o apoio da outra, assim, isso é muito bom. Como o Gessé disse, ouvir testemunhos, ouvir histórias, sabe? E eu sei que como eu, como vocês, como o Gessé, como tantos outros, assim... esse momento de decidir quando a gente não tem ninguém que fale assim, ó, eu fui, sabe? Faz que dá certo, sabe? E no meu lugar lá que eu tava, na minha cidade, quando eu tomei decisão, não tinha ninguém que realmente apoiasse, assim, sabe? Eu precisei muito mesmo me agarrar em Deus. E vocês tomando essa decisão, agora vocês se tornam essas pessoas que vão dizer assim, ó, vão que vai dar certo, entende? Vão lá, tipo, vai, eu sei que é difícil, vai, sabe? Então, a gente passou por alguns retiros, né? Pra quem não sabe, a gente passou por alguns retiros nessa época de carnaval agora. E a gente viu muitas pessoas com esse desejo de ir, sabe? De largar tudo, ou de se entregar, ou buscar profundamente em Deus o que é pra eles fazerem, sabe? O propósito da vida deles. E eu quero saber de vocês, assim, sabe? Esse é o momento de vocês serem os testemunhos, de falar, assim, impulsionar outros, sabe? Incentivar outros. O que vocês deixam, assim, de mensagem para essas pessoas que estão nesse início, assim, sabe? De buscar isso em Deus, essa missão, sabe? Esse propósito. O que vocês deixam, assim, para quem tá nesse processo de largar tudo, sabe? De ser chamado por Cristo para essa missão integral, assim. Conselho. O meu conselho é segurem as coisas com as mãos leves, sabe? Tem família e segura com as mãos leves, porque antes da família ser tua, que Deus escolheu pra te pertencer, veio dele, sabe? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta pra ele, sabe?
Então, segurem as coisas com as mãos leves, segurem os empregos com as mãos leves, segurem o dinheiro com as mãos leves, sabe? Segurem tudo com as mãos leves, porque na hora que Deus pedir, pode até doer, sabe? Não vai ser fácil muitas vezes, mas, tipo, tu vai estar tranquilo e vai seguir aquilo que ele tá te mandando, sabe? Então é isso. Eu acho que o que eu falaria é que, tipo, todo sacrifício, ele vale a pena quando é Cristo que tá te mandando fazer, sabe? Então, querendo ou não, tipo, acho que dói muito mais quando a gente não entende, sabe? Porque pra mim foi muito mais fácil quando eu olhei Cristo, eu olhei Jesus e era Ele que tava me falando, sabe? Então, tipo, quando o próprio Deus fala com a gente, tipo, vai doer fazer, sabe? Vai doer, tipo, largar tudo. Vai doer, tipo, seguir aquilo que ele tá falando. Mas vale a pena, sabe? Então, tipo, se Deus tá falando com as pessoas, sabe? Se Deus ministrou contigo nesses retiros e tal, se Deus tem ardido no teu coração, todo sacrifício, ele vale a pena, sabe? Porque eu acho que quando a gente olha pra Jesus e entende que não tem nada acima dele, que ele é digno da gente entregar, sabe? Que ele é digno da nossa vida. Então, a gente acaba renunciando mesmo que doa, sabe? Muito bom. Uma conversa que faz a nossa chama, nossa veia missionária pulsar mais, né? Crescer mais. Então a gente já tá partindo pro final já, né? Quero agradecer as gurias por estar aqui junto, né? Compartilhando um pouco da vida de vocês, né? De coisas até mesmo íntimas que Deus falou para vocês, né? E creio que através do testemunho do que vocês estão, do processo que vocês estão passando, do testemunho que vocês estão dando, outras pessoas irão despertar, né? Outras pessoas, outros missionários irão surgir, pessoas serão tocadas, pessoas que estão, talvez, que eram missionários e hoje talvez se encontram desviados, mas ainda tem aquela chama, sabe? Não tem como fugir, não tem escapatória. E eu vou parar de falar, senão eu vou me emocionar aí. Mas eu agradeço e a cada um também que está assistindo, né? Se você quiser saber mais o que a gente vive em missão, a gente tem as nossas páginas nas redes sociais, né? Procura ali a CRS, daí tem todos os outros logos ali, né? Daí tem MQ, da Operação Gideão, da Olaria. E agora a gente vai estar gravando mais direto, né? O que Deus tem feito na nossa vida em missões aqui no nosso estado, né? Às vezes a gente acha que, tipo, só tem missões longes, né? Só tem... Mas aqui no nosso estado a gente está vendo muita coisa e eu creio muito, é algo que a gente tem falado bastante nas nossas reuniões de secretaria de missões aqui do estado, que tá acontecendo já algo aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem certeza que aqui do Rio Grande do Sul será um celeiro de missionário para as nações, né? Então a gente crê muito e você que está sendo tocado já nesse vídeo, Deus já vem falando com você, procure uma palavra, busque uma palavra em Deus, comece a orar, a ler a palavra com esses olhos, que eu tenho certeza que aqui nós irmãos falando do que o Pai está dizendo, mas quando o Pai diretamente fala com nós é outra coisa. Então busque uma palavra em Deus que vai ser muito mais tranquilo, muito mais, não digo tranquilo, mas você vai ter conseguir tomar essa decisão. Então Deus abençoe cada um. Obrigado por assistir. Deus abençoe.